âmbito nacional, o sentimento de independência no Brasil teve início no século XVIII com a chamada Conjuração Mineira de 1789, a Inconfidência Carioca de 1794 e a Inconfidência Baiana de 1798, todas imbuídas numa causa comum que girava em torno de ideias liberais, segundo as quais a soberania reside na vontade do povo, na liberdade de expressão e de culto. A partir de então, consignou-se o sentimento de liberdade que culminaria de um modo mais intenso com a participação popular na Revolução Pernambucana de 1817. Em 1808 chega ao Brasil a família real, marcando definitivamente esse sentimento de nacionalidade, com o Brasil se tornando sede da coroa portuguesa. Mas ao retornar a Portugal no ano de 1821, Dom João VI saiu convicto de que a independência do Brasil era fato inevitável. E lhe restava tentar manter sob o domínio português o norte do país, sendo Pará, Maranhão e Piauí. O quadro financeiro do Piauí naquele ano era considerado bom. A atividade agropecuária crescia bastante. 15 mil bois eram abatidos em Parnaíba para abastecer de carnes os mercados do Maranhão, Ceará e Bahia. O comércio de algodão era considerado o melhor do Brasil, além do fumo, cana-de-açúcar e outros produtos. Cerca de 50% da renda bruta das numerosas fazendas de gado do Piauí ia parar nos cofres da corte portuguesa. O dinheiro que ficava no Piauí pagava os gastos com atividades militares e preservava a carrancuda máquina administrativa. Com o objetivo de manter essa região sob o domínio português, Dom João VI enviou para o comando das armas em Oeiras, então capital do Piauí, o português João José da Cunha Fidié, militar graduado e respeitado por ter participado de várias batalhas, dentre elas confronto com Napoleão Bonaparte. Fidié foi empossado no dia 9 de agosto de 1822. Mas dividido entre as pretensões dos brasileiros que queriam a independência e a dos portugueses que desejavam continuar com a política colonialista, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, arrancou os laços que uniam o Brasil a Portugal com o grito Independência ou Morte. No Piauí, a notícia chegou no dia 30 de setembro. A presença militar lusitana em terras piauienses, entretanto, não intimidou o ânimo emancipador dos mafrenses. A independência caminhava lenta e gradualmente, mas com passos firmes e decisivos rumo à liberdade. As ideias revolucionárias desenvolvidas por piauienses ilustres vinham de Portugal, Estados Unidos e França. Essas ideias entravam no Piauí por Parnaíba, que era a porção mais rica da província. E no dia 19 de outubro de 1822, contando com a presença dos líderes Simplício Dias da Silva, Leonardo das Dores Castelo Branco e o juiz Cândido de Deus e Silva, a Câmara Provincial de Parnaíba, em sessão solene, reconheceu a independência do Brasil. Isso foi aceito como um convite à ação libertadora e um não à presença militar portuguesa em terras piauienses. Fidié chegou aqui no dia 8 de agosto de 1822, dia 8 de agosto. A independência foi proclamada no dia 7 de setembro. E quando Fidié chegou, assumiu o governo. 40 dias depois que o Fidié estava no governo, chega a notícia de independência do Brasil via Parnaíba, que era o meio de transporte, era o litoral, né? Parnaíba, quando se juntaram os líderes de lá sob o comando de João Cândido de Deus e Silva, de Simplício Dias da Silva e outros líderes, se reuniram naturalmente numa praça que tem lá, a Praça de Santo Antônio, aquela praça ali, e começaram a debater e foi lido o expediente na vila de São João da Parnaíba naquela época, né? E o resultado foi que, se o Brasil estava independente, eles também deram o grito de independência da província do Piauí. Mesmo antes dos acontecimentos que levaram o confronto armado às margens do rio Genipapo no dia 13 de março de 1823, um campo maiorense já previa a possibilidade de um embate e se preparava de forma secreta. Porém, a articulação vazou e chegou ao conhecimento da junta governista em Oeiras. 1823. Dia 13 de março, às margens do rio Genipapo, acontece a Batalha dos Piauienses pela independência. Mas antes desta luta, um campo maiorense já previa e se preparava. Lourenço de Araújo Barbosa. Embora pouco conhecido dos campos maiorenses, sua história pouco contada, pouca gente sabe. E uma dessas poucas pessoas que conhece a história
de Lourenço Araújo Barbosa, é o doutor Arnaldo Piricó, com quem a gente passa a conversar a partir de agora. Doutor, na verdade, quem foi Lourenço de Araújo Barbosa? José Lourenço de Araújo Barbosa, Pedro, infelizmente, não existe nenhuma praça, nenhuma rua, né, com esse grande caporé. A gente exalta, por exemplo, Amador Bueno, né, um paulista, que se tornou rei de São Paulo, das Minas, no início da nossa colonização. Exalta José do Egito, né? A gente já tem o Rei João, Luís XV. A gente vai buscar história de 10 mil anos atrás, né? Busca ainda hoje os grandes romanos, né? César. Mas aqui na nossa terra, infelizmente, nossos homens, nossas autoridades esquecem de José Lourenço de Araújo Barbosa. Né? A gente vê muito isso aqui em Altos, né? O nome dos Barbosa, José Lourenço aqui em Altos, mas em Campo Maior, um filho da terra que nós não temos muitas coisas para falar. Sabemos que José Lourenço de Araújo Barbosa, não aceitando a dominação dos portugueses, né, nesta região, ele começou a fazer um levante, inclusive, né, criando uma casa de pólvora para pegar em arma e expulsar os portugueses desta região. Né. Sabemos também, através de poucas coisas que temos, que José Lourenço de Araújo Barbosa, ele foi assim, delatado, não como o dia de hoje, mas um afilhado seu foi quem entregou ele para os portugueses. Sabemos que ele foi preso, né, e por volta de 1820, levado para Oeiras e de lá, com certeza, a Portugal. E aí tem fim a história de José Lourenço de Araújo Barbosa, que é uma pena, nós não temos. Isso ele era um vaqueiro, né? Quando inicia a encenação da Batalha de Papo, que em Campo, aquela peça muito bonita que nós conhecemos, sempre começa alguém gritando, um vaqueiro, né, gritando por liberdade. Isso, antes de começar, aparece um vaqueiro, que também faz parte da peça, gritando por liberdade, liberdade. Aí vem a sua prisão. E muito da gente, né, que estamos ali assistindo, não entende o que é aquilo. Aquilo é a voz de José Lourenço de Araújo Barbosa. Quem quiser ver isso, vá para o monumento, assistir a peça da Baladinha de Papo, que você vê com toda a grandeza José Lourenço. Eu tenho dito aqui, inclusive já conversei com o senhor, mas a voz é pouca, né? Não houve eco, né? Mas é preciso fazer um estudo mais aprofundado desse grande homem vaqueiro. Lourenço Barbosa foi preso no dia 17 de setembro de 1822, levado à capital com argumento de prestar esclarecimentos a respeito dos boatos sobre atividades emancipacionistas. Porém, não retornou mais a Campo Maior. Quando souberam que ele estava tentando expulsar os portugueses, né, e os portugueses eram quem mandava no Piauí, né, simplesmente desterraram José Lourenço de vez. Não temos mais notícia de José Lourenço Barbosa. Com a declaração parnaibana de independência em relação a Portugal, não restou outra alternativa a Fidié, governador das armas do Piauí, senão sufocar militarmente o levante revolucionário no litoral e, ao mesmo tempo, veio logo a situação explosiva que acontecia em Campo Maior. A preocupação de Fidié era fazer na terra dos Carnaubais um foco de resistência portuguesa diante do sentimento nacionalista dos campo-maiorenses. Fizeram um expediente, uma ata do acontecido, e mandaram um positivo a Oeiras deixar. Esse positivo chegou em Oeiras no dia, mais ou menos pelo dia 17 de novembro. No dia 17 e dia 18 ele recebeu essa correspondência vinda da Vila de São João. Quando o Fidié soube da proclamação da independência feita pelos parnaibanos no dia 19 de outubro de 1822, rompendo os laços que uniam o Piauí a Portugal, tomou a decisão de marchar com quase todo o efetivo militar rumo a Parnaíba, com o objetivo de manter a dominação portuguesa sobre o estado do Piauí e sufocar o movimento libertador. Fidié saiu de Oeiras no dia 13 de novembro de 1822 com destino a Parnaíba, passando por Campo Maior, onde chegou com seu exército no dia 24 de novembro. Antes da chegada de Fidié em Campo Maior, o clima era de alegria. Com a chegada do mesmo e de toda a sua tropa, tudo mudou. Alguns lusitanos que aqui viviam e uma pequena parte do povo passaram a dar vivas ao imperador Dom João VI e a Portugal. E
E quando ele chegou aqui, no dia 24 de novembro, no dia 25 ele botou o exército dele em forma, bem aqui na frente da igreja, cerca de 900 homens, chamou as autoridades da cidade na época, tinha até um vereador, Simplício José da Silva, que era vereador aqui em Campo Maior na época, mas obrigou o juiz, o vereador, os membros do conselho, não sei o que, as autoridades, o padre, o padre era João Manuel de Almeida, que era português, e obrigou que todos jurassem fidelidade à Constituição portuguesa. Ora, o Brasil está independente desde o dia 7. Aí obrigou que todos jurassem. Feito esse juramento, pronto, a cidade voltou à normalidade, porque com 900 homens ia fazer o quê? Né? Aí eles ficaram aqui até o dia 8 de dezembro. Como o objetivo de Fidié era prender os insurretos parnaibanos e restabelecer o Império Português no litoral, destituído desde 19 de outubro, ele deixa Campo Maior e parte para Parnaíba no dia 8 de dezembro de 1822, deixando Campo Maior sob o domínio do tenente-coronel João da Cunha Rebelo, com 100 praças, 100 granadeiros e alguns instrumentos bélicos, além de milicianos que serviam de artilheiros para as peças de campanha. Ao saber da aproximação de Fidié, os independentes parnaibanos fogem para o estado vizinho Ceará. Fidié chegou a Parnaíba no dia 18 de dezembro de 1822. Sem a presença dos líderes que tinham proclamado a independência do Piauí, ele não encontrou qualquer resistência. Logo na sua chegada, aconteceu festas, missas e até fogos de artifício. Chegando à cidade de Parnaíba, o comandante português não encontra mais nenhum dos líderes do movimento. Todos já tinham se evadido, inclusive Leonardo Castelo Branco, que havia saído para o estado do Ceará, de onde retorna no dia 22 de janeiro de 1823. Enquanto isso, em Piracuruca, Leonardo Castelo Branco, que havia retornado do Ceará, convoca a população e na frente da Igreja Matriz declara o apoio à independência do Brasil. Leonardo encontra justamente neste local os militares deixados por Fidié para manter a ordem e a obediência à coroa portuguesa. Aqui, Leonardo Castelo Branco prende os militares e convoca a população para a frente da igreja, onde lê a carta de apoio à independência do Brasil e a Dom Pedro I. Construído no ano de 1743, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Piracuruca, está entre os templos religiosos mais antigos do estado do Piauí. E foi aqui, na frente da igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde Leonardo das Dores de Carvalho Castelo Branco leu a carta de apoio dos piauienses à independência do Brasil e, consequentemente, a Dom Pedro I, rasgando assim definitivamente os laços dos brasileiros com a coroa portuguesa. Por outro lado, em Oeiras, de onde Fidié partiu para sufocar o levante libertário em Parnaíba, começa também um movimento separatista, tendo à frente o brigadeiro Manuel de Souza Martins. Martins, ao contrário dos parnaibanos, que agiram por impulso, trabalhava silenciosamente a causa da independência do Piauí, sendo que no dia 24 de janeiro de 1823, Oeiras declara a independência, rompendo os laços que mantinha com Portugal. No dia 28 de fevereiro de 1823, o comandante Fidié convoca novamente a tropa, desta vez composta por 1.100 homens, onde a partir dessa data declarou os piauienses como inimigo de Portugal. Com muito júbilo, partiu de Parnaíba numa viagem de volta a Oeiras. Mas antes, ao passar por Piracuruca, Fidié se depara com o primeiro confronto. Após chegar na cidade de Parnaíba e não encontrar nenhum dos líderes do movimento que havia se levantado em favor da independência do Brasil, o comandante português João José da Cunha Fidié retorna à primeira capital, Oeiras. Em seu regresso, ao se aproximar daqui da cidade de Piracuruca, às margens da Lagoa do Jacaré, que fica a aproximadamente 15 quilômetros daqui da sede, Fidié encontra um grupo de piauienses, onde acontece o primeiro confronto relacionado à Batalha do Genipapo. Neste confronto, segundo a história, morrem 6 pessoas. Fidié, após, segue para a cidade de Campo Maior, onde acontece a mais sangrenta batalha pela independência do Brasil, às margens do rio Genipapo, no município campo-maiorense. Após a ação às margens da Lagoa do Jacaré, Fidié segue para Piracuruca, onde encontra a cidade deserta. Temendo pela vida, a população havia deixado suas casas à mercê das ações dos homens comandados pelo major português.
Leonardo Castelo Branco havia deixado a cidade e seguido para Campo Maior, onde chega no dia 5 de março de 1823. E em frente à igreja de Santo Antônio, proclama a independência, pedindo ao povo da comunidade que lutasse contra as tropas inimigas. E que deu o primeiro grito de independência do Piauí, bem aqui na frente da igreja. Chamou o padre padre João Manuel de Almendra para celebrar a missa pela conquista da independência do Brasil. E o padre veio e celebrou a missa, o padre era português, né? Celebrou a missa cheio de deboche, né? De gozação. Ele era português, mas era a favor ou era contra a causa? O padre era a favor de Portugal, de Portugal, tá certo? Aí quando ele terminou de celebrar a missa, ele passou as cordas dele, naquele tempo não tinha algema, né? Era as cordas mesmo. E prendeu o padre, amarrou mesmo. Prendeu o padre, saiu da igreja preso. Logo ao raiar do dia 13 de março de 1823, em uma quinta-feira, o capitão cearense Luiz Rodrigues Chaves, juntamente com o tenente João da Costa Alecrim, reúne seus comandados e a população local na frente da igreja de Santo Antônio, onde, após celebração de missa e um discurso encorajador, seguiram rumo ao rio Genipapo em busca de impedir que as tropas de Fidié chegassem à cidade de Campo Maior. Chegando às proximidades do rio Genipapo, Chaves e Alecrim traçam o plano de bloqueio aos portugueses. Após deixar a cidade de Piracuruca, onde a encontrou deserta, o comandante português segue para Campo Maior, já sabendo da situação que ali se encontrava. E chegando aqui, à margem direita do rio Genipapo, Fidié divide sua tropa em dois grupos, determinando que um grupo siga pela estrada da direita e outro siga pela estrada da esquerda. Mas nas primeiras horas do dia 13 de março de 1823, os piauienses também já haviam chegado à margem do rio Genipapo, sob o comando do capitão Luiz Rodrigues Chaves, que fez o mesmo. Dividiu os piauienses em dois grupos, colocando uma parte em uma parte da estrada e a outra parte na outra estrada. Após fazer a divisão das tropas, Fidié determina que uma siga por uma estrada e atravesse o rio. Ao atravessar o rio Genipapo, essa tropa encontra um grupo de piauienses e ali começa o tiroteio. O outro grupo de piauienses, que se encontrava entrecheirado na outra estrada, se desloca para o local onde aconteceu o confronto, deixando a passagem livre para o comandante português, que atravessa o rio e arma sua artilharia. Após alguns instantes de luta, os piauienses tentam fugir, mas se deparam com a artilharia e o exército do comandante português. Começa ali a luta mais sangrenta pela independência do Brasil. Historiadores afirmam que a luta começou por volta de 9 horas da manhã, perdurando até as 2 horas da tarde, quando ninguém mais reunia forças para continuar na briga. Embora os números sejam incertos, há relatos de que foram 542 brasileiros presos, aproximadamente 200 brasileiros entre mortos e feridos, e 16 soldados mortos e 60 feridos pelo lado de Fidié. Após o término da luta que ocorreu às margens do rio Genipapo, foi a vez dos piauienses e o comandante Fidié enterrarem seus mortos. E aqui estariam enterrados aqueles que morreram nesta batalha. Digo estaria, porque alguns historiadores afirmam que os mortos da Batalha de Genipapo foram enterrados neste local. Mas há também quem diga que este cemitério é simbólico, que foi construído em 1922, portanto, não tendo ninguém enterrado neste local. Dia 6 de novembro de 1973, Campo Maior recebe um marco aos heróis da batalha do dia 13 de março de 1823. Era inaugurado aqui o Monumento aos Heróis do Genipapo. Na oportunidade, a presença de autoridades políticas dos estados do Piauí, Ceará e de cunho federal. Naquela oportunidade, foi encenada também a Batalha do Genipapo, o que acontece até hoje, no dia 13 de março, comemorando o aniversário da Batalha dos Piauienses pela independência do Brasil. Após a luta, Fidié se refugiou na fazenda Tombador, que ficava a 1 quilômetro da sede Campo Maior, onde passou 2 dias, enquanto seus soldados descansavam e enterravam seus mortos. No dia 16 de março, o comandante português deixa Campo Maior e segue para o Estanhado.
Meses depois, Fidel foi preso em Caxias, no Maranhão, por tropas vindas da região do Cariri cearense e comandadas pelo capitão-mor José Pereira Filgueiras e por Tristão Alencar Aripe, de lá levado para Oeiras, de onde foi mandado para o Rio de Janeiro. Do Rio, ele foi mandado de volta para Portugal, onde foi recebido com honras militares pelos serviços prestados à coroa portuguesa. Mas muito se fala na luta que ocorreu às margens do rio Genipapo, porém, pouco se relata a reação dos campo-maiorenses após essa luta. Naquele mesmo dia, 13 de março de 1823, sob o comando de Joaquim Bento Pereira, Salvador Cardoso de Oliveira e o cabo de nome Eufrásio, vários campo-maiorenses, atordoados com o que havia ocorrido às margens do rio Genipapo, chegam à comunidade e espalham o terror. O grupo já chega gritando "Morra os marinheiros", como eram chamados os portugueses que viviam aqui no estado do Piauí. Todos seguem para a cadeia da cidade, onde se encontravam 9 dos 20 presos trazidos do Estanhado pelo tenente João da Costa Alecrim. Este é o prédio público mais velho construído em Campo Maior. Aqui por muitos anos funcionou a cadeia pública do município. Tanto que no dia 13 de março de 1823, os piauienses que sobreviveram à Batalha do Genipapo retornaram à cidade e aqui criaram um caos, com saqueamentos em fazendas que estavam abandonadas. E retornando à sede, vieram até este local, na cadeia pública, onde alguns portugueses estavam presos. Chegando aqui, esses portugueses foram retirados pelos piauienses e levados até a frente da igreja de Santo Antônio, onde foram assassinados a golpes de foice, machados e facões. Ainda no mesmo dia 13 de março, haviam sido transferidos da cadeia de Campo Maior para a prisão em Oeiras mais 10 presos. Os campo-maiorenses, tomando conhecimento, saíram em perseguição e localizaram os presos que estavam sendo conduzidos de Campo Maior para a capital oeirense. Após serem retirados da cadeia pública, os portugueses foram trazidos pelos piauienses para essa região aqui, da frente da igreja de Santo Antônio. Aqui onde eles foram assassinados, como já falei, a golpes de foice, machados e facões. Mas além dos que estavam presos na cadeia, outros haviam sido transferidos. Então, tomando conhecimento disso, os piauienses saíram em perseguição. E após localizarem os presos portugueses, apenas 2 não foram assassinados. Um por ser padre e o outro por ter vindo para cá ainda criança. Mas o caos não ocorreu apenas por impulso devido à derrota na Batalha do Genipapo, tendo em vista que nos dias que se seguiram, outros crimes foram praticados na comunidade associados à mesma desordem. Além da Batalha do Genipapo, que ocorreu em 1823, menos de um ano após, Campo Maior já se envolvia em uma outra batalha, aderia a uma outra luta, Confederação do Equador. E a gente prossegue com o doutor Arnaldo, que tem conhecimento do que foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela se deu fortemente em Pernambuco, né? E a finalidade da Confederação do Equador era separar o Nordeste do resto do Brasil, né? E aí sim, isso porque já estamos lá com Dom Pedro, né? Dom Pedro I, né? Em que ele não estava cumprindo a Constituição do Brasil, onde o Dom Pedro I simplesmente fazia o que ele queria, era imperador mesmo, ele que mandava. Então, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, muito forte, né? Gritaram, né, por essa independência do Nordeste. O Ceará prontamente atendeu, né? O Rio Grande do Norte também, a Bahia, uma boa parte também, e no Piauí, né? Poucos também temos conhecimento da Confederação do Equador, né? Busca a Câmara Municipal de Campo Maior e também de Parnaíba, né? Foram as duas cidades que aderiram, né? Muito embora a sua participação foi insignificante, mas deram um grito também de liberdade ao Nordeste, dizendo que da separação do Piauí, juntando-se ao resto do Nordeste para separar do Sul. Doutor, a confederação ela foi idealizada e liderada por 2 religiosos. No Ceará, né, nós temos o Frei Caneca, Frei de Amor Divino Caneca, né, que também foi morto, né? E aqui no Ceará, em Pernambuco, nós temos o Frei Caneca, e aqui no Ceará o Padre Mororó, né, que pediu para não ser enforcado, ele preferiu que fuzilasse, e foi fuzilado ali perto do 10ª Região Militar, ali na leste-oeste, aqui no centro de Fortaleza. Aderiram ao movimento os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
No Piauí, no mês de agosto de 1824, assinaram a adesão às câmaras de Parnaíba e Campo Maior. Mas logo a notícia chega à capital Oeiras, onde Manuel de Souza Martins designa uma tropa para sufocar o movimento nestas duas cidades. Porém, não foi preciso a ação, tendo em vista que o movimento já havia perdido forças em virtude da prisão de seus líderes.